E hoje, doutor, vamos falar sobre o verão e as gastroenterites, assunto que está em foco, né? Vou trazer um exemplo aqui, ó, só para a gente ilustrar o que a gente vai falar. Florianópolis registrou 499 casos de gastroenterite na primeira semana de 2025, só uma semana, e casos notificados, fora os que não são notificados, né? A subnotificação. E aí as férias acabam virando um verdadeiro pesadelo. Doutor, por que o verão aumenta os casos de gastroenterite? É o calor que favorece a proliferação de bactérias e vírus ou é a quantidade de pessoas no mesmo ambiente é o principal fator? Na verdade é muitas vezes um conjunto, né? Essa questão do calor, armazenamento correto dos alimentos, ainda mais pega a praia, a dieta tem muito frutos do mar envolvido, né? Que é um alimento que estraga muito fácil, né? Deteriora muito fácil, então se não tiver bem armazenado, se não foi bem lavado, se não foi feito de forma adequada, o risco de contaminação é muito grande. Então tá aí um dos problemas. A quantidade de pessoas também, pensando em algo viral, né? Contaminação de água, é uma coisa que às vezes pela aglomeração acaba se espalhando muito rápido, né? Tanto que ano passado, em Florianópolis mesmo, teve um surto aí de doença viral, foram mais de 3 mil casos aí nos primeiros dias, então assim, tem 500 casos, mas é diferente do que ano passado foram 3 mil casos, né? Então, que também então, é uma coisa que a gente sempre tem que se preocupar, é tentar ingerir água potável, higienização nas mãos depois de sair da praia, quando for comer alguma coisa, tudo isso pode ajudar. A gente também tem que tentar manter a nossa imunidade mais estável, né? Porque assim, o calor extremo, às vezes começa a abusar um pouco da alimentação, isso também pode propiciar um quadro de baixar um pouco a nossa imunidade, então fica mais fácil de pegar a infecção. Então a ideia nessa época do ano é ter uma boa hidratação, tentar moderar tanto na comida como na bebida. Então assim, são situações que a gente consegue fazer e às vezes pode ajudar aí a prevenir uma eventual gastroenterite. Legal. Lembrando sempre que você, ouvinte e internauta, pode participar, seja através do nosso WhatsApp, que é o 429-9931-0008, e também através do YouTube do Jornal Comércio, onde temos a nossa live, e você pode mandar a sua pergunta lá no chat aqui para o Dr. Ricardo. Doutor, quais são os principais agentes causadores, né, dessas gastroenterites no verão? A diferença entre gastroenterite viral, a bacteriana e a parasitária? Então vamos lá, assim, o quadro clínico é muito parecido, né? Náusea, vômito, diarreia, às vezes quadros mais toxêmicos, com febre, com sangramento associado nas fezes, pode chamar atenção para a doença bacteriana, porém, assim, às vezes é difícil de diferenciar se é vírus ou se é bactéria. Os vírus, tem vários vírus que fazem infecções, as bactérias também, uma coisa que a gente vê muito é a E. coli, salmonella, Campylobacter, então assim, também, mas não muda muito saber o nome da bactéria em si, porque muitas vezes o que interessa é o manejo clínico dos casos mais graves, ou tratar com sintomático no início dos casos mais leves. As doenças parasitárias também acabam entrando no diagnóstico diferencial, né? Mas a maior parte das vezes são quadros mais arrastados, mas às vezes pode fazer doença aguda. Outra situação que às vezes a gente vê também são os protozoários, aí, ameba e giardia, mas assim, é uma coisa que a gente vê mais, não tanto na praia, vamos dizer assim, mas são situações que acabam entrando como diferencial. E você fala, e quando pesquisar, né, se é vírus, se é bactéria, normalmente quando tem algum surto, fazem pesquisa etiológica para dar um nome aí ao agente que está acometendo. E também nos casos mais graves, tem internamento, a gente faz cultura de fezes, às vezes faz painel de vírus parasitológico, mas normalmente nos casos que acabam daí internando o paciente. Norovírus e rotavírus são dois exemplos aí que a gente pode citar, doutor, que são mais comuns nessa época do ano? O surto em Florianópolis, se não me engano, foi por norovírus ano passado, que é um vírus que tem uma propagação muito rápida, né? O rotavírus, a tendência aí das crianças, já faz um bom tempo que está no calendário vacinal, então a tendência é ter uma certa proteção contra o rotavírus, ou fazer casos mais leves, né? Mas é uma situação prevalente ainda. Mas como eu falei, assim, o que interessa às vezes é o quadro clínico do paciente. Isso vai definir os casos mais graves que necessitam intervenção e dos casos mais leves, que o manejo é um pouquinho mais simples. Doutor, e quais são as principais formas de contágio, né, desses vírus, dessas bactérias?
né, da gastroenterite nessa época do ano, principalmente falando de praia, porque a gente vê muita notícia aí, né? Nós estamos há pouco aqui o exemplo de Florianópolis. Quais são as principais formas aí de contágio? A parte bacteriana tem que estar ingerindo a comida que está contaminada, né? Então tem que ter alguma coisa estragada com a bactéria que se proliferou ali. Às vezes mau hábito de higiene, tanto da higienização dos alimentos ou higienização de mãos, enfim. Quanto a vírus, tem vírus que tem que estar contaminando água e alimento também, mas também pode ter o contato interpessoal, também podem alguns vírus ter essa transmissão por gotículas. Então, assim, eu acho que uma coisa essencial sempre é os cuidados de higiene, né? Sempre tentar lavar a mão, água e sabonete aí resolve a maior parte das vezes, não precisa usar álcool gel em todas as vezes. Se tiver álcool gel, usa, mas não é uma coisa que água e sabão não resolva, né? Aí tem que tomar muito cuidado, às vezes o cara tá na praia, né? Daí entrou na água, aí pegou na areia, aí o cara já tomou uma cervejinha junto, já muda um pouco aí, já baixa um pouco o cuidado, daqui a pouco o cara comeu um alimento também vendido por ambulantes, às vezes que tem um certo cuidado de higiene duvidoso, então a gente tem que ficar sempre atento, que às vezes uma besteira que você acaba fazendo pode atrapalhar um pouco aí as suas férias. E quais são os sintomas, doutor, que merecem a atenção, né? Diarreia e febre persistentes seriam os mais preocupantes? O que às vezes pode variar é a intensidade, né? Porque o quadro clássico seria náusea, vômito e diarreia, né? Mas assim, o que preocupa mais? O que preocupa mais é quando tem uma diarreia mais intensa, que pode repercutir com um quadro de desidratação. Que aí a desidratação pode ter sinal e a língua fica mais seca, o olho pode ficar mais encovado, a pele mais pegajosa, a urina fica muito concentrada, então, e às vezes o cara tá vomitando junto, vai tomar líquido, não consegue, dificulta muito aí o processo de hidratação. Então, uma coisa que sempre preocupa é a desidratação. Febre é uma coisa que assim, é muito comum ter, especialmente em crianças e às vezes em paciente mais idoso, mas normalmente a febre por si só não é um sinal de alarme. O que é um sinal de alarme é a desidratação. Existem critérios também de exame físico, né? O cara começa a ficar com uma frequência cardíaca aumentada, baixar a pressão, isso pode ser um sinal de alarme importante, mas ele tem que ter um profissional examinando, né? E quando tem sangue nas fezes é uma coisa que sempre preocupa, porque assim, pode chamar atenção para uma infecção bacteriana daí, mas são situações que, se começou com uma diarreia que veio sangue junto, é uma situação que vale a pena aí procurar o médico, dar uma examinada, entender melhor o que está acontecendo, porque vale a pena uma intervenção. Muito bom, 12h41, tem uma pergunta da Marisa, que é a nossa ouvinte. Boa tarde, Peruzzi e doutor Ricardo, feliz 2026 a vocês, obrigado, Marisa. Gostaria de saber com o doutor Ricardo, meu netinho de 1 ano e 9 meses, de uns tempos para cá, está tendo soluços seguidos, persistentes, né? Pode ser um caso preocupante, doutor? Soluço, apenas no adulto, é um sinal de alarme, né? Agora, na criança, é pequenininho ainda, assim, o que tem que tomar cuidado, que o soluço aparece quando tem uma hiperestimulação aí da inervação do estômago, né? Estômago, trato digestivo superior. Então, às vezes, se a criança está comendo muito rápido, ou está falando muito durante a refeição, você está deglutindo muito ar pós-refeição, ou está mamando, conversando junto, às vezes pode hiperestimular o estômago e gerar soluço. Como eu falei, no adulto, sempre um sinal de alarme, que não é para a gente ter soluço recorrente. Agora, na criança, talvez tenha uma parte comportamental que a gente tem que ficar atento às vezes na dieta, no volume alimentar que está ingerindo, se não está falando muito, eu acho que às vezes pode ajudar. Claro, se é uma coisa persistente, daí sim, então vale a pena uma investigação melhor para ver se tem alguma coisa por trás aí. Mas a maior parte das vezes na criança é algo autolimitado. Bom, deixa eu aproveitar o gancho. Por que no adulto é preocupante o soluço? Porque assim, não é para ter. A nossa acomodação gástrica já está formada, né? Então já está mais maturada e não é para ter soluço de graça, assim, vamos dizer. Uhum. Claro, se o cara tomou todas, tem uma hiperestimulação pelo álcool, isso pode fazer soluço, mas tem um gatilho, né? Mas uma coisa que a gente chama atenção, soluço em paciente com mais de 45, 50 anos, a gente tem que lembrar que pode entrar no diagnóstico diferencial de tumores do trato digestivo. Então, às vezes, o tumor faz uma hiperestimulação da inervação, altera essa dinâmica e faz soluço. Então, soluço no paciente mais idade, normalmente cabe fazer um exame de endoscopia digestiva alta. Muito bom, 12h43, doutor, crianças e idosos, esses dois grupos merecem maior atenção nessa época por conta das gastroenterites? Não tenha dúvida, né? Porque assim, a criança bate muito rápido, né? Apesar de a gente às vezes manejar, fazer hidratação, responda super rápido, mas às vezes o cara tá bem, dá mais umas 2, 3 diarreias, vômito,
o cara está em choque e às vezes tem que intervir rápido aí para tentar fazer uma ressuscitação, um bom aporte de volume, né? Fazer hidratação adequada. E o idoso que já tem às vezes certas comorbidades associadas, né? Também às vezes o cara tem doença cardíaca, diabetes, então assim, já anda meio no limite, está compensado das doenças crônicas, mas já está meio no limite de ser, né? Então, às vezes, aí o cara faz uma diarreia mais intensa e descompensa tudo, né? Além de desidratar e descompensar a parte digestiva, acaba descompensando o coração, fazendo ciência cardíaca, descompensando o diabetes. Então, por isso que às vezes a dificuldade, né, nos extremos de idade. Tem um ouvinte nosso aqui dizendo que ele ouviu numa rádio em Joinville. A gente trouxe essa notícia aqui também e até comentamos algo parecido com o que o ouvinte está comentando, viu, doutor? Não sei quem que fez esse estudo, enfim, mas depois de enxurradas, o ideal seria evitar a praia por 48 horas, sem entrar na água. Acho que por conta da sujeira que vai, né, com a enxurrada. Mas daí ele pergunta aqui, mas como se alugamos uma casa 3, 4 dias? E foi o que a gente comentou aqui, nós falamos dessa notícia, acho que foi até essa semana. E depois nós falamos, mas 48 horas, você alugou por uma semana uma casa, perdeu 2 dias já de praia, né? Isso tem fundamento, doutor? Vamos lá, porque a ideia assim, hoje em dia é para ter tratamento de esgoto adequado nesses grandes centros, né? Na teoria, né? Às vezes na prática não é isso que acontece. Mas deu uma enxurrada lá, uma chuva gigante, leva tudo, né, para dentro do mar, né? Às vezes o esgoto não vence, sobe a água no nível da rua, acaba levando o que tem para dentro da água, né? E daí aumenta o risco. Você fala, pô, mas 48 horas vai limpar? Não sei se o tempo exato, né? O que talvez valha a pena fazer é no dia pós-enxurrada tomar um cuidado maior, né? Às vezes tem o extremo cuidado de lavar as mãos aí pós entrar no mar. Ter esse cuidado extremo quando for comer alimento, não esquecer de fazer uma boa higiene. Eu pessoalmente eu gosto de pós-enxurradas não entrar na água, até entro na água, mas não mergulho, né? Porque assim, existe um risco, às vezes você entra em contato com a água no nariz, na boca, acaba às vezes deglutindo, né? Um pouco, mesmo né? sem querer. Então, assim, eu acho que vale a pena tomar cuidado, né? Sempre procurar praias que estejam adequadas para banho. Às vezes, entrando nos sites dos governos em geral, tem lá se a praia está adequada para banho ou não. Mas, assim, não tenha dúvida que isso é um problema, né? Porque a chuva a gente não controla, né? Uma coisa que é imprevista. Eu agora estive em Balneário Camboriú no final do ano. No dia 31 choveu muito lá, depois das 6 da tarde. No outro dia a água estava mais suja mesmo. Claro, teve questão de fogos, praia, virada. Mas dia 1º do ano a água estava mais suja. Mas depois aí, né, acabou limpando. Foi um ano que eu tinha um pouco de peixe na beira-mar ali e tal. Então achei que a água estava num padrão melhor aí para os adeptos aí ao banho de mar. O pessoal quer tomar banho de mar, não tem jeito, mas depois de uma enxurrada, tome cuidado, né? Como disse o doutor, saiu do mar, limpe bem as mãos, enfim, né? Se higienize, porque é perigoso, tem fundamento sim, né? O que foi noticiado aí durante essa semana. Tem um relato aqui da Paty, nosso ouvinte, boa tarde, fiz cirurgia bariátrica faz 1 ano e 3 meses e não tive mais soluço. Acho que ela está querendo dizer que ela tinha antes de fazer a bariátrica. Tem algo a interferir, será, doutora? Claro, tinha que definir por que fazia soluço, né? Podia até ser infecção pela bactéria, pelo H. pylori, fazendo soluço. Mas aí o paciente pós-bariátrico, o que acontece? A cirurgia mais realizada é o bypass, que acaba diminuindo muito o tamanho do estômago e faz um estômago excluso, né? Então, assim, a estimulação do estômago acaba ficando numa cavidade gástrica menor, e às vezes se tiver com uma passagem fácil da comida, se tiver mantendo um bom cuidado e fracionar a dieta, a tendência, se fosse algo estrutural dando soluço, melhorar mesmo. Ô, doutor, quais são voltando a falar da gastroenterite, né, agora no verão, quais são os erros mais comuns na automedicação? Porque muita gente vai lá na farmácia, se enche de remédio, toma lá o que acha que tem que tomar. Quais são os erros mais comuns? Antigamente o erro mais comum era o uso de antibiótico, né? Usar antibiótico para qualquer diarreia. Porém, agora precisa ter receita médica na teoria para conseguir antibiótico. Então, esse erro a gente acabou não podendo ter uma facilidade em conseguir antibiótico, né? Assim, o que eu vejo é que muitas vezes o cara fica tomando um monte de Buscopan, de torta em direita, faz remédio Vonal, às vezes, que é um do Centrona, né? Que acaba também segurando um pouco o intestino. Em algumas situações, claro, para náusea e vômito vai super bem, mas pode segurar o intestino.
A ingestão excessiva, às vezes, de líquidos, tem que, às vezes, avaliar muito bem se está ingerindo a quantidade de líquido adequada, além dos eletrólitos de forma adequada, né? Que às vezes pode também interferir da forma hidroeletrolítica aí no nosso sangue. Então, assim, eu sempre gosto de fazer uma avaliação clínica, né? Porque, assim, tem gente que tem mais enjoo e vômito, tem gente que tem mais diarreia, tem gente que tem desconforto, estufamento. Então, assim, o sintoma é diverso. Não tem uma receita de bolo para gastroenterite, né? O que não dá para ficar fazendo é ficar fazendo analgesia aí, fazer um Buscopan composto para todo mundo, né? Eu acho que a ideia é entender melhor o que está acontecendo e daí direcionar o tratamento. E tem muita gente que apresenta um quadro de diarreia, doutor, e aí vai lá e toma um remédio para trancar o intestino. Isso retarda a recuperação? Então, assim, para diarreia aguda, não é uma coisa que a gente faz muito, tá? Às vezes, se for uma gastroenterite viral, um quadro mais leve, tem alguns guidelines que até orientam fazer o antidiarreico, mas não é uma coisa que a gente usa de rotina, porque pensa, você está com uma diarreia grande lá, daí você vai lá e toma um monte de loperamida para segurar o intestino, aí tranca teu intestino, mas continua aquele estufamento, aquele mal-estar. Às vezes o desconforto abdominal aumenta e muito porque você fez o teu intestino parar. Claro, às vezes tomando diarreico, se for situações mais graves, a cara acaba não melhorando, não consegue segurar o intestino. Mas não é uma coisa que a gente faz de rotina para todo mundo, a medicação para segurar o intestino nas gastroenterites. Pois é, doutor, tratamento, né? Na maioria dos casos é com alívio dos sintomas ou existem casos em que é necessária uma internação, por exemplo? O que preocupa mais sempre é os quadros de desidratação, né? Porque às vezes se desidratou, às vezes fazer só uma hidratação via oral não consegue. Às vezes tem que fazer um soro na veia aí para dar um up. É o que às vezes também questiona se vale a pena internar ou se consegue fazer tipo vai no hospital, faz um sorinho lá, uma hidratação e vai para casa. Claro, depende aí se melhorou a hidratação, se tem algum sinal de alarme a mais, mas a ideia muitas vezes é fazer os sintomáticos. Se tem dor, faz remédio para dor, se tem enjoo, faz remédio para enjoo. É muito importante os cuidados alimentares aí também, vale a pena às vezes segurar um pouco a lactose, porque pode evoluir com uma intolerância à lactose secundária. Cuidar com alimentos mais pesados, porque também tudo fica mais difícil de digerir, né? E aí a questão que surge é a dúvida do antibiótico, né? Assim, quando faz antibiótico, toda vez, quando faz febre, assim, o que tem orientado e está descrito também na literatura é normalmente o paciente que tem sangue nas fezes faz antibiótico. Às vezes, por uma suspeição de quadro mais grave, com desidratação associada, internamento, assim, tem uma tendência a fazer antibiótico, mas também não é uma coisa muito linear. Assim, vou fazer uma cultura de fezes para ver se é bactéria. Uma cultura de fezes demora 3 dias para sair, né? Então, às vezes, não dá para esperar 3 dias para começar a fazer antibiótico. Mas talvez essa é a dúvida mais frequente que a gente tem nesse tipo de situação. Fazer ou não fazer antibiótico. A Irene, a nossa ouvinte, está mandando aqui o seu boa tarde, Rafael e doutor Ricardo. Eu e meu marido estamos em Itapoá, no litoral, e ele está com enjoo, vômito e soluço. Não tomamos banho de mar, só de piscina. Será que ele pegou um vírus, doutor? Não, até pode, né? Assim, o quadro clínico é sugestivo. Eu, assim, de início, né? Claro, não estou examinando nada, mas daria para fazer um remédio para enjoo. Faz aí uma ondansetron, um Vonal, um Plasil, alguma coisa para ver se para. E melhora, dá um cuidado na comida também. Se persistir, evoluir aí com um quadro de diarreia junto, aí talvez valha a pena ficar um pouco mais atento. E também pode ser um começo de uma gastroenterite, né? Às vezes o cara começou com náusea e vômito, não deu diarreia ainda, mas é porque não deu tempo ainda de aparecer a diarreia. Doutor, a gastroenterite pode evoluir para algo mais grave? Por exemplo, digamos que ela tem o seu ciclo, né? Você vai lá, tem a gastroenterite, passa uns dias mal, com diarreia, com vômito, enfim. Depois passa, né? Mas tem algum caso que ela é persistente e que ela pode ter outra doença aí associada, né, no futuro, de uma gastroenterite? Então, assim, uma coisa que a gente tem visto cada vez mais é a pessoa fazer uma infecção gastrointestinal, faz uma gastroenterite e faz um gatilho para começar com uma síndrome do intestino irritável. Que às vezes muda um pouco o sistema imunológico para se defender da infecção, melhora da infecção e o cara continua com diarreia, com distensão, com desconforto. Já vi também, e tem descrito na literatura, que pode ser um gatilho para doença autoimune, por exemplo, faz uma gastroenterite e o paciente abre um diagnóstico depois de retocolite doença de Crohn, então pode acontecer. Poxa. Então, porque assim, mudou, descompensou o trato digestivo, teve algum gatilho imunológico, o sistema imunológico entrou em parafuso, aí começa a agredir o próprio sistema digestivo, fazendo as doenças autoimunes intestinais.
Normalmente não é um sinal para fazer câncer, né? Não é uma coisa que preocupa para câncer. Pode, às vezes, fazer um quadro fulminante, não é tão comum, mas pode, às vezes, fazer um quadro de uma colite fulminante, aí ter uma coisa mais séria, e às vezes ter necrose intestinal, perfuração, assim, às vezes... É raro. É raro, assim, eu tô dizendo para rodapé do livro, mas assim, em crianças pode acontecer isso. Então, assim, tem que ficar atento, né? A tendência é uma coisa simples e autolimitado, mas se a coisa não está andando, tá indo de forma diferente, eu acho que a gente sempre tem que ficar atento. É bom investigar, né? E fazer alguns exames. A Marici, nosso ouvinte, está mandando seu boa tarde aqui também. Doutor, tenho gordura no fígado e gastrite. Sinto muitas dores em volta do umbigo. E ela pergunta se será da gordura no fígado, o que pode ser, ou é mais relacionado à gastrite, esse tipo de dor, doutor? Assim, dor periumbilical, a tendência é estar mais para baixo do estômago, né? Apesar de, às vezes, a dor do estômago em si, né, uma gastrite nervosa, uma dispepsia funcional, ter uma sintomatologia periumbilical. A gordura hepática em si, normalmente não é para ter sintoma de dor, desconforto, eles podem ter um pouco de dor no hipocôndrio direito, a parte superior direita do abdômen, mas não é uma coisa frequente. Agora, assim, dores periumbilical, eu sempre gosto de fazer uma investigação um pouco mais ampla aí. Fazer o teste das intolerâncias alimentares, lactose e glúten, fazer um parasitológico de fezes, que às vezes uma parasitose pode fazer esse tipo de situação. Entender melhor como está o padrão alimentar, entender melhor como está o estresse, porque assim, síndrome do intestino irritável pode fazer esse tipo de apresentação clínica também. Então, se for uma pessoa com mais de 45 anos, eu gosto sempre, pelo menos, fazer um sangue oculto nas fezes. Então, assim, a dor periumbilical, assim, pensando em topografia de órgão, tem mais intestino delgado. Porém, assim, tá com sintoma crônico, eu sempre gosto de investigar. Tem esses diagnósticos de lactose, de esteatose hepática, de gordura hepática e gastrite, mas assim, não está muito condizente a topografia da dor com os achados que tem de doença crônica já. Então a indicação para você, Marícia, é que você faça aí uns exames, né? Para ver melhor essa tua dor aí ao redor do umbigo. Boa tarde, esses casos todos que o doutor está respondendo, virose, gastroenterite, quando seria a hora de procurar ajuda médica? Tem algum sintoma que não deve ser ignorado? Ou quantidade de dias mal? Essa é uma dúvida que as pessoas têm, né? Quantos dias dura uma gastroenterite? Porque às vezes, segundo a ouvinte aqui, a gente pega alguma coisa, vai tomando uma dipirona e tal, fica na dúvida na evolução do quadro, se é necessário ajuda médica e quando. Então vamos lá, ótima pergunta. Assim, normalmente a gente faz isso mesmo, faz a dipirona, um Buscopan, vai elevando alguns dias. Mas, assim, normalmente, uma semana, 10 dias, o cara tem que estar 100%, né? No máximo 14 dias, mas assim, não é uma coisa, em 10 dias eu tô muito ruim ainda. Não, é uma coisa que vai cada dia tendo um pouco, o paciente vai tendo uma certa melhora. Então, assim, passou aí de uma semana, talvez tá muito ruim, assim, alguma coisa não tá certa. Talvez valha a pena fazer até intervenção com um antibiótico. Até porque se a gente fosse procurar auxílio médico em todas as gastroenterites que a gente tem, assim, talvez enchesse muito até os prontos atendimentos por aí, né? Mas, e o que sempre tem que ficar atento com hidratação, assim. Se você começou a ficar com a urina muito concentrada, com a boca muito seca, a pele mais pegajosa, assim, talvez valha a pena uma avaliação médica para ver se vale a pena hidratação venosa, né? Eu acho que uma coisa que dificulta muito aí quando o cara tá vomitando junto, né? Porque você vai lá, tenta dar um remédio, o cara vomita. Tenta dar líquido para hidratar, o cara vomita. Tudo que consome vomita. Então não consegue fazer uma ingesta nem de medicamento e nem de líquidos, né? Aí eu penso que vale a pena, pelo menos ir no pronto atendimento, fazer um remédio para bloquear a náusea e vômito e já faz um pouco de hidratação. Porque às vezes, bloqueando a náusea e vômito, o paciente consegue depois tomar os remédios via oral e tem consegue fazer um tratamento domiciliar, né? Então, quando tem náusea e vômito, eu sempre gosto de fazer e não melhora, né? Se o cara não consegue tomar os remédios via oral, eu gosto de fazer pelo menos uma dose endovenosa que pode ajudar muito nesse tipo de caso. Legal, a Margarete está mandando aqui seu boa tarde, doutor e Rafael. Então, há 30 dias fiz uma cirurgia de emergência, fiquei 20 dias com o intestino preso, né? Há 15 dias os mesmos sintomas voltaram, intestino preso, enjoo, dor na região inguinal, onde eu já fiz uma cirurgia há 3 anos atrás, doutor. Então, assim, primeiro tem que ver que cirurgia que fez, né? É muito comum pós-cirurgia, ainda mais se foi uma cirurgia abdominal, a pessoa evolui com o ilho paralítico. A gente fala assim que o intestino para de contrair pelo fato de ter mexido nele e também ter algo inflamatório envolvido. E às vezes é um processo de alguns dias para retomar aí o funcionamento intestinal,
para daí entrar no ritmo. Lembrando que também o paciente que opera normalmente tem dor, e quem tem dor acaba fazendo remédio mais forte para dor, os opioides em geral, tramal, tramadol, morfina, isso tudo lentifica o intestino. Então são variáveis que a gente tem que lembrar dos pacientes pós-cirúrgicos. Está tendo um quadro clínico de novo, que já teve uma cirurgia prévia realizada. Eu acho que vale a pena ir pelo menos uma conversa com o médico ou com o seu cirurgião, e dar uma examinada, entender se vale a pena fazer uma tomografia para ver se tem alguma coisa a mais. Uma coisa que também tem que sempre ficar atento, meu intestino não está funcionando, mas eu estou soltando gases e flatos, estou soltando pum ainda. Então, assim, não está obstruído, né? Não estou evacuando e parou a eliminação de gases, pode ter uma obstrução intestinal. Aí uma obstrução intestinal é uma intervenção cirúrgica, o tratamento. Então, parou de eliminar gases, acende uma luzinha vermelha lá que vale a pena buscar o auxílio médico de imediato. Ela está dizendo que muito obrigado mesmo, valeu, obrigado a Margarete pela mensagem, e a Adelaide Bloch está dizendo aqui, só agradecer por tantas orientações boas, doutor. Tá bom, valeu Adelaide, obrigado pela tua audiência sempre aqui com a gente. 12h59, doutor, muito obrigado pela presença. Por favor, o endereço do consultório, o telefone, redes sociais. Então vamos lá, ele está localizado aqui na Vitória, na rua Benjamin Constante 580, no Centro de Saúde São Camilo, no 2º andar. Ali a gente faz a parte de consultas em geral e a parte de exames endoscópicos, endoscopia e colonoscopia. O telefone e o WhatsApp é o 42 3522 2603, mas se colocar lá Ricardo Monte Júnior no Facebook, no Instagram, tem lá os links para os contatos, tem bastante conteúdo. A gente até fez um post aí de gastroenterite essa semana, então assim, está à disposição. Também qualquer dúvida pode mandar mensagem para a gente, que a gente tenta sempre poder ajudar. Legal, valeu, muito obrigado ao Dr. Ricardo Monte Júnior.